Olá, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos a mais um devocional, amém? E é interessante que esse devocional o Senhor falou comigo primeiro, né? Eu acredito que é sempre assim. O Senhor, quando Ele quer ministrar, quando Ele quer palestrar, antes dele encaminhar uma mensagem a alguém, Ele fala com você primeiro. E esse devocional você vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 32. Eu vou ler somente esse versículo e vai dizer o seguinte: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E é interessante que quando a Bíblia fala desse sentimento de Jesus pela multidão que o acompanhava há 3 dias, a Bíblia vai dizer que essa palavra, esse sentimento, é um sentimento de piedade profunda, é um sentimento de empatia pelo sofrimento alheio, ou é um sentimento acompanhado de um desejo de aliviar a dor, o sofrimento. E é esse mesmo sentimento que Jesus tem. E ele fala: olha, eu preciso continuar o meu ministério sobre a terra. Eu preciso seguir, mas eu não posso ir embora sem pelo menos satisfazer essa multidão. Sem pelo menos intervir no que é necessário. Jesus fala: eu não quero ir embora e deixar com que essa multidão ela se desfaleça no meio do caminho, com que algo ocorra de mal no meio do caminho com esse povo. E eu já abro um ênfase aqui para minha vida e para a sua vida. Quando nós caminhamos com Cristo, quando nós nos colocamos à disposição em seguir a Cristo, não há nada incapaz ou impossível que o Senhor não possa agir ao nosso favor. Jesus sabia que essa multidão poderia passar por situações que poderia ali danificar ou causar algo ruim na vida desse povo. E ele fala: por isso eu preciso fazer algo. Eu preciso intervir na situação. E é o que ele faz. A Bíblia vai dizer que os discípulos ficam preocupados porque aonde eles estavam era um lugar deserto. Não tinha tendas, não tinha mercados, não tinha nada para que fosse necessário e possível para que ele comprasse e alimentasse aquela multidão. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus agora intervém e faz ali o seu milagre, o seu poder. E eu não sei qual é o tipo de deserto que você está passando, mas eu quero te lembrar que nesse deserto você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus está com você. E ainda que você esteja se perguntando ou falando: Senhor, mas o Senhor já está comigo há tanto tempo. O Senhor já está comigo nesse deserto e parece que nada muda, eu continuo no mesmo cenário. Eu continuo na mesma situação, só que o Senhor, através dessa palavra, Ele está te lembrando: ei, eu não vou embora
Eu não vou cumprir minha outra missão sem antes exercer aquilo que você precisa. Sem antes vir com a cura, sem antes vir com as maravilhas do meu poder sobre a sua vida. E a Bíblia vai dizer que isso acontece através agora de 7 pães e alguns peixes. Jesus faz o seu poder. Jesus faz a multiplicação. E ali praticamente eram quase 4.000 homens, além de mulheres e crianças, se fartaram do poder da transformação e da multiplicação de Deus naquele cenário de deserto. E aí sim, quando a maravilha de Deus ela é manifesta naquele deserto, para aquela multidão, para aqueles homens, para aquelas crianças, aí sim, Jesus se retira e vai para o lugar específico que ele deveria ir. Raíssa, eu não entendi. O Senhor, através dessa palavra, está nos lembrando que não há deserto nenhum, não há situação nenhuma incapaz que o poder de Deus não possa ser evidenciado ou manifesto. O deserto não tinha mercado, não tinha tendas, não tinha nada viável e específico para fazer aquela multidão ser farta, ser saciada. Mas tinha alguém que era mais importante do que todos os cenários propícios para uma cura, para um milagre, para uma transformação, que era o Senhor. Ele estava no deserto. Ele viu o estado daquela multidão. Ele viu como aquela multidão se encontrava. O que aquela multidão precisava no meio do deserto. E ele agiu com poder, com maravilhas, até o ponto dele ir continuar a sua missão. E o que o Senhor fala para você hoje é que Ele vê o seu estado. Ele vê como você se encontra nesse deserto. Ele vê que você tem buscado, que você tem ido ao seu encontro, ainda que triste, ainda que com dor, ainda que com medo. Mas o Senhor fala: eu tenho compaixão. Eu tenho o desejo de aliviar essa dor. Eu tenho o desejo de transformar. Eu tenho o desejo de libertar e fazer o meu poder ser evidente na sua vida, nesse deserto. Então que você entenda que o Senhor é capaz de transformar cenários. Que o Senhor é capaz de mudar situações. E que nada está escondido aos olhos de Deus. Aquela multidão estava há 3 dias com Jesus. E Jesus estava vendo que há 3 dias aquela multidão não comia. Que há 3 dias aquela multidão não bebia. Eu não sei quanto tempo você está com Jesus nesse deserto. Eu não sei se é 5 dias, se é 1 ano, se é meses. Eu não sei. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus sabia. Jesus falou: eu tenho compaixão dessa multidão porque já estão comigo há 3 dias. Já estão comigo nesse deserto. E eu não posso ir embora. Eu não posso deixar de agir na vida deles. Eu preciso intervir. E eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que você está vivenciando nesse deserto com Cristo.
Só que Ele vai agir. Ainda que esteja demorando, ainda que você fale, cara, mas são meses, são anos. E quando eu pensei que Ele ia agir, não agiu. Talvez não foi o momento apropriado. Talvez não foi a hora certa. Mas que você não deixe de clamar, que você não deixe de se achegar a Cristo. Porque no momento certo e na hora certa, Ele vai agir ao seu favor. Amém?